Washington, D.C., 2013. Na audiência aberta ao público, 6 antigos membros do Congresso dos Estados Unidos ouviram depoimentos de ex-funcionários do alto escalão do governo e de oficiais militares, juntamente com vários cientistas e pesquisadores, sobre como a presença de extraterrestres transformou a raça humana. Um dos oradores foi o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer. O povo americano e todas as pessoas do mundo têm o direito de saber. OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam por aí. Nós vivemos num cosmos cheio de vida. Segundo o qual, não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. Ver um ex-ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro comparecer e dizer que o fenômeno dos OVNIs é real e que estamos sendo visitados e que há um encobrimento do governo é, por si só, sensacional. E também expressou-se a ideia de que algumas civilizações alienígenas estão preocupadas com a humanidade e que não querem partilhar tecnologia com a raça humana, por medo de que não estamos prontos para isso, que faríamos mau uso desta tecnologia. Nós somos, afinal, uma raça que usou bombas atômicas em nosso próprio povo. Outros importantes oradores na audiência aberta ao público, incluindo o físico nuclear Stanton Friedman, o capitão da Força Aérea aposentado Robert Salas e um ex-oficial da Administração da Aviação Federal, John Callahan. Todos eles corroboraram a afirmação de Paul Hellyer de que nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Eles também afirmam que estes visitantes têm um interesse em nossos avanços tecnológicos, especialmente no que se refere a armas nucleares. Esses objetos sabem, nos mínimos detalhes, como os nossos mísseis funcionam. Eles podem interceptar nossos mísseis a qualquer momento. Se você liberar essa informação para o público, o que você diria a eles sobre... Entende? Que tipo de defesa temos contra essas coisas? Poderia o fenômeno OVNI ser real? E é possível que os extraterrestres tenham monitorado e talvez mesmo interferido com o avanço tecnológico da humanidade? Eu acho que eles possuíam uma tecnologia incrível e alguma coisa aconteceu. Séculos de conhecimento se perderam para sempre. E as armas mais poderosas do mundo inexplicavelmente colapsaram. Nós estávamos recebendo uma mensagem. Estamos observando. É possível que extraterrestres intervieram em momentos-chave da nossa história para manipular nosso progresso? E se assim é, qual é o seu objetivo final? Há extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer. E outro grupo quer nos destruir. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se isso for verdade? Os antigos alienígenas realmente ajudaram a moldar a nossa história? Se assim foi, o avanço da humanidade é determinado por uma agenda alienígena? Isso não é mitologia, isso não é superstição, isso são eventos históricos documentados. Eu tendo a acreditar que a humanidade possuiu tecnologia incrível, conhecimento incrível, e que eles fizeram coisas que estamos fazendo agora. E alguma coisa aconteceu. E eles tiveram literalmente de começar tudo de novo. Seja quem for que estava envolvido disse, isso não vai acontecer. Deixe que eles tenham conhecimento, mas não muito conhecimento. E acho que é o que está acontecendo aqui.
De acordo com um documento oficial da NASA, publicado em 2007, chamado Objetos Voadores Não Identificados da Antiguidade Clássica, houve um substancial número de misteriosos encontros durante o nascimento e a queda do Império Romano. Eles não usavam o termo OVNI ou disco voador naquela época, no tempo dos gregos e romanos. Mas eles falavam sobre coisas como exército dos céus, escudos, naves. Quer dizer, isso é história. Há um relato muito interessante de Cícero. O que ele conta é que havia uma esfera no céu que se dividiu em esferas menores. Isso reflete o clássico relato de OVNIs que temos hoje, em que há apenas um grande objeto, normalmente uma esfera, que subitamente se desmembra e os objetos menores ficam voando. Este relato do século I a.C. foi apenas uma das mais de 100 visões inexplicadas registradas durante o Império Romano. O Império Romano, de muitas maneiras, estava à frente do seu tempo. Agora, isso foi algo que atraiu a atenção de extraterrestres inteligentes? Isso lhes deu motivo de preocupação? Estas visões de OVNIs no tempo do Império Romano foram um processo de monitoração e talvez a humanidade sofreu um pequeno retrocesso. É possível que as alegadas visões de OVNIs, através do Império Romano, indiquem que há uma agenda extraterrestre para segurar o progresso da humanidade? Ou talvez haja uma explicação ainda mais inacreditável? Washington disse: após 5 dias de depoimentos de peritos na audiência aberta ao público, afirmações impressionantes com relação ao envolvimento de extraterrestres com a raça humana foram partilhados com ex-membros do Congresso. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer. O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico, este é um político ainda profundamente conectado. Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? E mesmo na Bíblia, Lúcifer é banido do paraíso por desobedecer a Deus. Mas talvez a pista mais forte destas atitudes opostas podem ser encontradas nos registros detalhados dos antigos sumérios. E desde então, tem havido uma batalha entre os observadores extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer, e outro grupo que quer nos destruir. Olhe para a humanidade. Alguns são bons, alguns são maus, e eu acho que os extraterrestres são a mesma coisa. Alguns são muito iluminados, eles querem nos desenvolver, querem grandes coisas para este planeta e este universo. Há outros que não querem, eles querem nos manter ignorantes e desanimados, lutando e gananciosos. As lendas dos deuses com agendas diferentes para a humanidade realmente dão estofo para as afirmações sobre extraterrestres do ex-ministro da Defesa canadense Paul Hellyer? Se positivo, estas rivalidades de outros planetas ainda estão ocorrendo hoje? Talvez pistas possam ser encontradas olhando para nosso passado mais recente e para a tecnologia secreta dos nazistas. Londres, Inglaterra, 1939. O ex-oficial nazista Hermann Hoschening publica um livro chamado Hitler Fala. Nele, revela algumas conversas chocantes que ele afirmou ter tido com Adolf Hitler. Conversas sobre contato com inteligências não humanas. A coisa surpreendente é que Adolf Hitler foi basicamente o que chamaríamos hoje de um contato OVNI.
Ele afirmou que tinha tido pessoalmente pelo menos um contato ou encontro com esses assim chamados super-homens. Eles os chamaram de super-homens ou de super-homens ocultos, mas basicamente foi um contato com essas super-pessoas que os estavam guiando. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. É realmente possível que Adolf Hitler esteve em contato com uma raça de extraterrestres chamada de super-homens? Que os extraterrestres podem ter tido um interesse especial na busca de Hitler para obter super-armas, conhecimento perdido e artefatos de deuses ancestrais. Os nazistas embarcaram numa busca para a assim chamada Wunderwaffe, armas maravilhosas. Agora os nazistas buscavam não somente fazer a bomba atômica na qual eles estavam trabalhando, mas guiar mísseis. E também algo chamado de arma solar, que realmente envolvia planos de um tipo de estação espacial para então efetivamente dirigir energia letal para a superfície da Terra. Muitas pessoas agora especulam que os extraterrestres estavam observando a humanidade envolvida neste conflito cataclísmico. A teoria era de que esta guerra estava numa escala totalmente nova. E que ela tinha atraído a atenção destes visitantes alienígenas que observavam com preocupação os humanos evoluindo tão rapidamente. Então, isso é muito interessante porque isso mostra para mim que, de alguma maneira, extraterrestres estavam interessados no resultado. Você tem a Segunda Guerra Mundial com Hitler. Os sinais eram realmente claros de que nós estávamos entrando em uma fase de nosso desenvolvimento em que iríamos obter um tipo de tecnologia muito boa. Estávamos começando a entender alguns aspectos muito estranhos da realidade. Esse foi o conhecimento dos deuses que talvez eles não quisessem que obtivéssemos. É possível que a busca de Hitler pelas super-armas no fim das contas levou à sua queda? Uma facção extraterrestre pode ter interferido para detê-lo antes que ele fosse mais longe. Imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos recrutou cientistas nazistas para continuar o desenvolvimento de armamentos, incluindo foguetes e bombas nucleares. Depois da Segunda Guerra, a atividade OVNI ao redor do mundo realmente aumentou consideravelmente. Existem histórias de como os OVNIs sobrevoavam os silos de armas nucleares. As visões de OVNIs foram relatadas em numerosas bases da Força Aérea dos Estados Unidos com capacidade nuclear, incluindo relatórios de alto nível da Força Aérea Maelstrom, com base em Montana, e da Força Aérea Minot, com base em Dakota do Norte. As visões sobre as instalações de mísseis em Maelstrom e Minot incluíram o aparente desligamento dos mísseis. Isso significa dizer que alegaram que os mísseis foram desativados. Agora, os que acreditam em OVNIs acham que nós estamos recebendo uma mensagem. E que a mensagem é: nós sabemos o que o seu arsenal nuclear é capaz de fazer. Nós estamos observando. Os extraterrestres estão monitorando as instalações nucleares? Talvez para assegurar que a humanidade não lance tais armas de destruição em massa? E se estão de fato interferindo nos feitos da humanidade, uma prova disso será revelada com a introdução de uma incrível nova tecnologia? Agora parece que nós estamos no limiar de um salto final. Parece mesmo haver padrões cíclicos na história.
Cada geração tem de cometer os mesmos erros. Nós, pessoalmente, temos de cometer erros parecidos em cada estágio da vida. Um argumento diz que é um padrão espiral, que os ciclos têm um tipo de movimento para frente. Eles estão viajando em uma direção, muito embora possível em círculos. É o destino humano de cada lenda, de cada religião, que nos faz saber que nós, como uma raça de seres humanos, evoluiremos, nós conseguiremos, nós atingiremos o cumprimento do destino messiânico, em conhecer a verdade do nosso universo, a verdade da nossa existência. Isso é inevitável. Pode ser que o que estamos vendo aqui seja o cumprimento deste longo e permanente plano da agenda destes seres extraterrestres que têm estado esperando que nós atinjamos este nível de consciência ou de tecnologia através do qual eles se sentirão confortáveis, então, para se revelarem. É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena. Seres extraterrestres monitoraram nosso progresso por milhares de anos, às vezes nos ajudando a avançar e em outras vezes nos mantendo atrasados. Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa. E que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas. Mas há quem acredite que a sociedade altamente conectada na qual vivemos agora fornece até mesmo mais implicações chocantes. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. Com o avanço da tecnologia, existem informações sobre tudo e todo mundo. Está se tornando mais acessível do que nunca. Mas nessa era de acesso ilimitado, devíamos perguntar não só quem está nos observando, mas de onde? 5 de junho de 2013. O jornal britânico The Guardian revela que houve um vazamento de documentos sigilosos da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Entre eles, há uma ordem do Tribunal de Inteligência de Vigilância Estrangeira, exigindo que a Verizon entregasse metade de milhões de telefonemas dos americanos para o FBI e a NSA. Um ex-perito em segurança cibernética da Agência Central de Inteligência veio a público e identificou-se como a fonte do vazamento. Quando pediram a ele para explicar suas ações, Snowden afirmou: "Posso conseguir os seus e-mails, senhas, registros telefônicos, cartões de crédito. Não quero viver num mundo onde tudo o que faço e digo é registrado." A NSA é a Agência de Segurança Nacional, ou como dizem algumas pessoas, a Agência Nacional de Espionagem, que controla o monitoramento dos sistemas de comunicação em todo o mundo. Todas as formas de comunicação eletrônica, supostamente para fins de segurança nacional, são monitoradas para que se identifique e neutralize quaisquer ameaças aos Estados Unidos. Um dos documentos que Edward Snowden divulgou foi sobre o projeto Mystic, que consegue gravar o áudio de todas as conversas em um país inteiro e, quem sabe, no planeta inteiro. A tecnologia é muito interessante, ela melhora a nossa vida de muitas maneiras, mas cada uma dessas melhorias também tira alguma coisa, dependendo de como você vê. Por exemplo, a nossa privacidade está mudando ou sendo reduzida quase diariamente.
Nunca vivemos em uma sociedade como a atual, onde existem tantos microfones, milhões de câmeras em todos os lugares onde vamos. Estamos transferindo nossa vida inteira para uma coisa chamada nuvem. Estamos chegando a uma situação em que, ao apertar uma tecla, você pode descobrir o que quiser sobre uma pessoa. Com a tecnologia avançando a um ritmo cada vez maior, ganhamos maior acesso à informação uns dos outros, nos tornando mais interligados do que qualquer outro período da nossa história. Existem aqueles que acreditam que essa evolução da tecnologia não é criação totalmente nossa. São Francisco, Califórnia, 6 de junho de 2011. Na Conferência Anual dos Desenvolvedores Mundiais da Apple, Steve Jobs apresenta ao mundo seu mais recente avanço tecnológico, o iCloud. Esse novo serviço permite aos usuários armazenarem todos os seus dados digitais, tais como música, e-mail, contatos, documentos, fotos e históricos de pesquisa na internet em servidores remotos conhecidos em seu conjunto como a nuvem. Essa tecnologia revolucionária decolou tão rápido que dentro de 2 anos já existiam mais de 300 milhões de pessoas na nuvem. E por ela estar em todos os aparelhos da Apple, algumas pessoas usam a nuvem sem nem mesmo se dar conta. Mas embora a Apple garanta aos seus clientes que os seus arquivos pessoais estão seguros, em agosto de 2014, fotos pessoais explícitas de celebridades femininas começaram a aparecer online. A nuvem tinha sido hackeada. Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente pela NSA ou por várias agências de inteligência ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que por causa da tecnologia e observam cada pequeno detalhe do que se passa. E eles querem ver o nosso planeta. Cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia. Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um botão pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa: o olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje?
infiltrados nos mais altos níveis da sociedade. E se for assim, o que eles pretendem? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. Mas muitos afirmam que seu verdadeiro propósito era encontrar relíquias religiosas perdidas, escondidas no Monte do Templo. E durante seu tempo em Jerusalém, eles passaram de uma relativa obscuridade à ordem mais poderosa das cruzadas. A influência deles era tão grande que havia muitos rumores de que estavam ligados a demônios. Jacques de Molay, a principal figura histórica da Ordem dos Templários, foi preso sob acusação de traição e heresia, por alguma coisa como adoração ao diabo, por alguma forma de adoração do lado negro. Essa foi a acusação contra não só de Molay, mas contra os Cavaleiros Templários em geral. Será possível que os Cavaleiros Templários realmente estivessem em contato com entidades sobrenaturais que encontraram no Monte do Templo? E se foi assim, o que eram esses supostos demônios? Aprendemos que esses Shedim, os demônios, de muitos modos são como humanos, e de muitos modos são como anjos. Alguns são do mal, muitos são bons. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os Templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Alguns teóricos dos antigos astronautas dizem que os Cavaleiros Templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os Vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos Templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, Cavaleiros Templários, Rosa-Cruzes, Maçons, Illuminati, e está até incorporado no Grande Selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. Há lendas de deuses que vieram dos céus para criar a humanidade. Eles eram, de certa maneira, extraterrestres. Caminhavam na Terra, governavam as pessoas. E tabuletas de argila revelaram uma agenda extraterrestre. Com certeza, eles meio que deram uma melhorada na humanidade e usaram os humanos como se fossem escravos. Será que visitantes alienígenas realmente mudaram o rumo da humanidade em um passado distante? Nossos antepassados receberam ajuda e essa ajuda veio de outro lugar. Lá de cima. Ao observarmos a antiga civilização sumérica, atribui-se a eles centenas de princípios de uma sociedade moderna. Coisas como agricultura, ciência, medicina, matemática, realeza, leis, tribunais, juízes, escolas, literalmente apareceu nos tempos suméricos há 6.000 anos, mesmo fora da Idade da Pedra. De acordo com os principais pesquisadores, Ur foi saqueada pelos seus vizinhos em guerra, os Elamitas, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Mas alguns pesquisadores acreditam que os textos cuneiformes revelam algo muito mais do que a evidência de uma raça antiga. Eles apontam para descrições de um grupo de seres divinos que se chama Anunnaki, os chamados prole esplêndida de Deus que, segundo os sumérios, vieram do céu.
O sistema religioso da Mesopotâmia foi o politeísmo, o que significa que eles adoravam diversos deuses diferentes, masculinos e femininos, muitas vezes representados na forma humana, tendo personalidades assim como as pessoas têm. E esses deuses foram dispostos em um tipo de hierarquia política que em inúmeros aspectos imitava os sistemas políticos da própria Mesopotâmia. Isso significa que você tinha deuses elevados, os deuses celestiais, e também haviam deuses menores que habitavam a terra e o submundo. Agora, de acordo com o texto sumério, os deuses celestiais, os Anunnaki, eram as divindades supremas, as mais elevadas. Será que extraterrestres mandaram o dilúvio para limpar a Terra de erros genéticos? E para que Noé fosse o pai de uma nova versão da humanidade? Segundo antigos relatos, o mundo em que os descendentes de Noé nasceram era muito diferente do que aquele que existia antes do dilúvio, quando dizem que deuses, gigantes, fadas e outras criaturas partilhavam o planeta com os humanos. E a história diz que quando Noé nasceu, era um bebê extraordinário, de estranha constituição e que podia iluminar o ambiente com os olhos. Interessante é que o pai de Noé, Lame, questiona se Noé é mesmo o filho dele ou não. Mas a dúvida dele se instala por causa da história dos anjos caídos, que desceram para transar com mulheres humanas. Lame questiona a esposa, Batenosh. Esse menino é meu ou é deles? O aspecto de Noé é descrito como muito estranho. Diziam que os olhos dele brilhavam como raios de luz e a pele dele brilhava também. Então, nos resta apenas uma pergunta. E se Noé fosse, na verdade, um extraterrestre? O dilúvio parece servir de ponto de demarcação. Na Bíblia, lemos como as pessoas tinham vida longa antes do dilúvio, mas depois dele, a vida encurtou muito. Vemos a mesma coisa na tradição mesopotâmica com a lista dos reis sumérios, que governaram a Mesopotâmia até idades extraordinárias antes do dilúvio. Mas depois, a duração dos reinados desses reis ficou muito mais curta. Outra coisa que aconteceu antes desse ponto demarcatório é que os deuses estavam entre nós. Havia uma íntima interação entre o humano e o sagrado. Os deuses nos orientavam e podiam ser tentados. Havia interação. Deuses podiam se casar com mortais e havia descendentes dos deuses. Agora, os deuses não estão presentes. Então há teorias de que esse foi o momento de uma virada na história humana. O elemento-chave de Noé é que ele é puro aos olhos de Deus. E a família dele também. E essa pureza parece ser genética, embora para nós pareça espiritual. Para exterminar o resto da humanidade, o que ele exterminou foi a dimensão extraterrestre da humanidade, que aconteceu através da poluição da genética humana. Seriam os anjos seres sobrenaturais vindos do céu ou algo mais? Na verdade, eram seres extraterrestres de carne e osso que visitavam a Terra muito tempo atrás. A palavra anjo é um erro de tradução. Em hebraico, o correspondente de anjo é malach. Entretanto, a tradução correta não é anjo, mas na verdade é mensageiro. Em grego, a palavra angelos não é anjo, e sim intermediário, mediador. E qual é a verdade por trás dessas histórias? É que existem esses intermediários, esses mediadores, trazendo recados de alguém chamado Deus. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta.
Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. Mas será que os chamados mensageiros de Deus desempenhavam outra função? Uma não tão benevolente ou benigna? Segundo o livro de Enoque, o texto bíblico perdido e redescoberto entre os pergaminhos do Mar Morto no final dos anos 40, os primeiros anjos a chegarem à Terra foram os anjos caídos. Foi no Monte Hermon que os anjos caíram do céu, que os anjos caídos vieram habitar a Terra. Eles queriam tomar o poder e, por causa disso, foram expulsos do céu, jogados na Terra. Agora, para mim, parece mais um caso de rebelião em que os extraterrestres vieram para a Terra, houve um desentendimento e eles se dividiram em duas facções diferentes. O grupo que decidiu se separar é aquele a quem hoje nos referimos como anjos caídos. Enoque acreditava em anjos caídos e em visitas divinas, mas tudo que ele diz em suas escrituras parece lembrar, para mim, visitas extraterrestres. A nave que ele viu, a montanha em que ela pousou e o jeito que eles o conduziram e contaram coisas. Tanto o livro de Enoque quanto a Bíblia hebraica dizem que os anjos caídos agiram contra a vontade de Deus e se miscigenaram com os humanos. No Gênesis 6, fala dos filhos dos deuses, deuses no plural, copulando com as filhas dos homens. E há uma certa conotação maligna nisso. Como os anjos podem fazer sexo? Enoque descreve o ato. Alguns extraterrestres ficaram na Terra, tiveram relações sexuais com nossas mulheres, e isso está escrito no livro de Enoque. Não é invenção minha. Enoque nunca os chamou de deuses, mas de guardiões do céu ou vigilantes. De acordo com textos antigos, além de copular com as mulheres da terra, os anjos caídos geraram uma grande prole, os Néfilins, uma raça de gigantes similares aos retratados na história de Davi e Golias. Mas estudiosos da antiguidade sugerem que o uso do termo gigantes é equivocado e teorizam que a palavra não se refere à estatura física dos Néfilins, mas aos seus poderes sobrenaturais. Eles eram gigantes? Ou essa é a palavra errada e a palavra certa deveria ser extraterrestres?
personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? Ele, junto aos demais chamados de anjos caídos, na verdade tiveram uma discórdia com Deus. E não por maldade ou arrogância, mas ao invés disso para ajudar a humanidade? É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo. É o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus, e se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares. Há 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições. Os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Em muitas tradições religiosas, há ritos sagrados para exorcizar os demônios dos corpos dos aflitos. Será que os diabos e os demônios podem ser mesmo seres de outro mundo? E esse reino talvez não seja um inferno, mas um mundo extraterrestre verdadeiro? E eles realmente são seres do mal? Ou será que podem ter uma outra, talvez uma missão ainda mais profunda? A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder
nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. As histórias que existem sobre entidades reptilianas que vivem embaixo da terra são muitas para que sejam descartadas. Em toda a história, sempre ouvimos falar de seres metade humanos, metade répteis. Será que isso pode ser mais do que mera fantasia? E se for, será que eles podem ser visitantes de outro planeta? E você fica se perguntando se não existe alguma verdade nas histórias de intervenção de répteis no planeta Terra. João, capítulo 8. Jesus disse outra vez: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, nos meses antes de sua morte, Jesus leva 3 de seus apóstolos longe da aldeia em que está hospedado, e juntos eles vão para uma montanha próxima. A história aqui é que Jesus subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João, seus 3 seguidores mais próximos. Enquanto eles estavam ali, um objeto brilhante pairou sobre eles, e disseram que Moisés e Elias apareceram. Enquanto eles estavam lá, o corpo de Jesus começou a brilhar muito. E quando eles terminaram essa visita, eles desceram a montanha e Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém sobre isso, só depois da sua crucificação e ressurreição. Isso me diz que talvez o corpo de Jesus passou por algum tipo de transformação, que mudou o seu corpo de modo que, quando ele ressuscitou dos mortos, seria um corpo que nunca iria morrer de novo. Segundo a Bíblia, se passaram vários meses após esse incidente até as autoridades romanas prenderem Jesus e o matarem através da crucificação. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo o que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando, e parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender.
Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Eu imagino. E devo estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Queria saber quem eu sou, Zero Call. Bom, deixa eu te explicar a nova ordem mundial. Os governos e as companhias precisam de gente como você e eu. Somos samurais, os vaqueiros do teclado. E todas as pessoas lá fora não fazem ideia do que está acontecendo. São o gado. Preciso da sua ajuda. Você precisa da minha. Deixa eu te ajudar com as histórias. Pense só. Aproveite o laptop. Zero. Me diga onde está o disquete.
São chamados de Illuminati. Pelo que eu sei, comandam tudo. Até mesmo o presidente trabalha para eles. Que bom que veio o detetive Bluestone. Ele nunca contou que era do FBI? Ele esqueceu de mencionar. Ele me ligou a semana passada. Tinha uma nova pista do caso da Sociedade Illuminati, uma organização secreta que é tão poderosa que está dominando o mundo. Sei que ele quer provar a existência deles. É dos anos 20 de um gangster, Mace Malone, que desapareceu em 1924. Mas o que ele tem a ver com a Illuminati? Golias é mesmo um belo espécime. A Illuminati ficará contente, Sr. Bluestone. O senhor foi um excelente Judas. Isso é um dom. Há 12 horas eu era só um detetive da polícia mal pago e com excesso de trabalho. E agora estou aqui com um gangster que tem 100 anos vendo um gárgula lutar pela vida. Tudo isso começou quando encontrei o agente Martin Hacker, meu ex-parceiro no FBI, que veio com aquela história de sempre. Matt, foi por isso que te chutaram do FBI. Você está querendo perder o distintivo? Martin, afinal, encontrou alguma coisa do enteado do Malone? Qual é a diferença? Mace Malone desapareceu há mais de 70 anos. Deve estar morto. E se descobrisse o que aconteceu com ele, como é que vai provar que existe a tal sociedade Illuminati tão poderosa como você diz? Achou alguma coisa sobre o enteado ou não? Não foi fácil conseguir isso. Tá legal, ele tá no programa de proteção à testemunha. Eu queria ir atrás da pista logo, mas a Illuminati teria que esperar. O dever me chamava. Você está aí. Eu estava procurando você. Só estava devolvendo um pano de chão. Vazou água da pia do banheiro feminino. Eu fiquei pelo menos meia hora secando. Estava uma bagunça. Ela estava mentindo na minha cara. Não dava para acreditar. Então estava me procurando? Algum problema? É porque eu tenho uma nova pista no caso Mace Malone. Se der certo... Deixa eu adivinhar. A Illuminati. Depois do caso do Falcão Prateado, aprendi que não valia a pena deixar um parceiro no escuro. Mas Elisa nem se importou em verificar a pista. Ou seja, ela também não acreditava em mim. Todos esses anos e ainda se sensibiliza com Flora. Deve ter sido duro morrer para o mundo, abandonar a esposa. Mas não tinha escolha. A Illuminati decidiu que você era insubstituível. O que você disse? Ninguém conhecia os negócios do submundo melhor que Mace Malone. E depois que as gangues acharam uma dissidência e conheceram seus mais obscuros segredos, você se tornou um homem marcado. Tinha que desaparecer. Graças a você, a Illuminati teve a mercadoria para conseguir entrar. Desde então, tem sido parceiro silencioso do crime organizado. Há quanto tempo você tem sido atormentado por essas fantasias, meu jovem? Não há tanto tempo quanto o senhor tem essa tatuagem. Não há tanto tempo quanto o senhor tem essa tatuagem. Para alguém perto dos 100, o senhor é muito bem conservado. E que gentileza a sociedade fornecer remédios que rejuvenescem a seus membros idosos. Devia haver o plano dentário. Já acompanhamos você há algum tempo, detetive Bluestone. Apesar de todas as dificuldades que colocamos em seu caminho, você conseguiu ir em frente. Eu sou assim mesmo. E sua posição é bem impressionante. E se eu lhe dissesse, detetive, que a sociedade está querendo que se torne um membro dela, se passar no teste de lealdade? Quer que eu mostre a minha boa fé? Como vai mostrar a sua? Com umas informações. Uma cortesia de David Chanatos, um dos nossos sócios do escalão mais baixo. Pode falar, estou ouvindo. Sei que vocês estão aí! Eu sei tudo sobre vocês! Podem aparecer! O resto do dia não foi totalmente perdido, pelo menos tinha possibilidades. Me prometeram um encontro com os gárgulas. Sua informação estava correta. Eu já mostrei a minha boa fé. Agora quero que mostre a sua.
Então o que eu devo fazer? Traga-nos um gárgula. Algumas horas depois, Elisa e eu nos encontramos na torre do relógio. Ela me levou para o terraço, mas eu não sabia o que iria acontecer. Elisa fez bem em trazê-lo aqui, Brewston. Você nos provou ser um parceiro leal e um policial honesto. Vai guardar segredo, não vai? Ah, vou sim. Mas eu quero um favor em troca. A confiança não é uma mercadoria que se possa barganhar. Tá na hora da gente ter uma conversa, Golias. De homem pra gárgula. Golias não era bobo, mas Mace Malone tinha sido claro. Se eu não levasse o grandalhão para o Hotel Conspiração, podia dar adeus à Illuminati. Não acha que já é hora de você dizer o que está acontecendo? Mace Malone tem um escritório escondido em um hotel abandonado. Todas as entradas estão lacradas. Se o Golias me colocar lá dentro, eu serei capaz de encontrar a prova de que preciso para incriminar a Illuminati. Amigo, nós vamos te dar cobertura. É só mandar. Many authors believe that the reptilian Anunnaki warriors of ancient Sumeria, who invaded the Caucasus Mountains, have secretly continued to control mankind via the worldwide network of secret societies which are loosely described as the Illuminati. Professor John Mack of Harvard University made a detailed study of people who claimed they had been abducted by aliens. In his book, John Mack studied abductees who said that the grey alien is actually a genetically engineered reptilian who invade planet Earth on a regular basis and collect human DNA as part of a plan to breed an alien-human hybrid race who will serve an extraterrestrial elite. More ancient than the Mayan kingdoms of Central America. Older than ancient Greece, and predating the pharaonic dynasties of Egypt, the Sumerian Empire was formed more than 6,000 years ago, stretching from the Indus Valley region in Pakistan to the capital called Uruk. Sumeria is known as the cradle of civilization. It was here that white-skinned peoples from the Caucasus Mountains spread a worldwide cult of blood ritual and magic to the rest of the world. Hayat Nevet, Emenet Nevet, Kedefullet F, Awet F, Haset, Semawu M. Sanut. Two authors, Zechariah Sitchin and the British genius John Marco Allegro, who translated large parts of the Dead Sea Scrolls, studied ancient Sumerian clay tablets, which were discovered at Nineveh in the 1800s. These clay tablets told the history of the Sumerian Empire, an empire which was formed by invading aliens called the Anunnaki. Sumer's original name was Ki-en-Gir, which means the land of the kings with blazing rockets. The Sumerian clay tablets
describe the Anunnaki aliens genetically manipulating mankind and creating a hybrid race of alien reptilian humans who became known as the Nephilim. The Nephilim are also known as the Elohim in the Bible. This was a genetically created race of rulers which had their human DNA mixed with that of the invading Anunnaki aliens. References to this race of alien hybrid rulers can be found in ancient texts from around the planet. The world's most famous author on the subjects of the occult and human consciousness is David Icke. In his books, The Biggest Secret and Tales from the Time Loop, David Icke reports that blood sacrifice was an important part of ancient cultures in Babylon and also in Central America. In the legends of Babylon, the kingdom of ancient Iraq, which supplanted Sumeria, the drinking of human blood and the sacrifice of children was performed to please the alien gods who had invaded from the stars. The ancient ruling elite believed that drinking human blood allowed them to absorb human DNA from their ancestors. The Vatican continues this ancient blood-drinking ritual to this day with the symbolic drinking of the blood of Christ. David Icke claims blood-drinking rituals have been performed by members of the royal political elite throughout history. Shaman elders speak of beings from the stars called the Bacti, who invaded planet Earth before even dinosaurs existed. Right at the point when planet Earth was just forming. The Hopi shaman elders make little dolls which represent spirits of their elders and spirits of the Earth. They also make dolls which represent the spirits of the star gods. These dolls